Olá então, pessoal, conforme a gente tinha combinado, fazer esse videozinho aqui então de revisão aí para os conteúdos aí da disciplina, né? Então, vamos começar aqui pelo capítulo 1, revisão então sobre magnetismo. Então a gente começou a estudar em eletricidade 3, então assim, esse novo ramo do conhecimento, né, que é o magnetismo. Então, de maneira geral, a gente deu uma revisitada, né, histórica da origem, né, do magnetismo. A gente viu que o magnetismo tem origem na Grécia Antiga, né? A primeira observação, né, na verdade, do magnetismo, justamente numa região chamada de Magnésia, né? Então, daí que sai o nome magnetismo. Inclusive, o único ímã natural que existe, né, que foi encontrado justamente nessa região, foi chamada de pedra magnetita, que é o único ímã natural que a gente tem conhecimento, ou seja, é um ímã fabricado, entre aspas, pela natureza. Esse ímã, na verdade, ele tem um campo magnético muito fraco, né? Se a gente quisesse usar ele para fabricar um motor, colocar dentro de um alto-falante ou algo do tipo, a gente não conseguiria. Primeiro porque ele é fraco, segundo porque ela é quebradiça, né? Então a gente não conseguiria moldar da maneira que a gente gostaria. Dito isso, na verdade a magnetita tem um uso apenas histórico, né? A gente encontraria apenas em museus. O que a gente tem na prática? A gente tem os ímãs artificiais, que são os ímãs que são fabricados então pelo ser humano, né? Então os ímãs artificiais, eles se dividem em ímãs permanentes, também chamados de magnetos, e ímãs temporários, que são chamados de eletroímãs. Os ímãs permanentes são aqueles ímãs que, independentemente da situação, né, se tem alimentação elétrica ou não, eles são ímãs. Como aqueles ímãs que a gente manuseou em sala de aula, como aqueles ímãs que, por exemplo, a gente coloca, sei lá, num enfeite que vai na geladeira. Aquilo ali são ímãs permanentes. Ímãs temporários são ímãs que só serão ímãs enquanto a gente mantiver a alimentação elétrica, né? Então, se eu tiver uma bobina, eu preciso que circule corrente elétrica para que o ímã ele seja um ímã. Quando eu desligo a corrente elétrica, ele deixa de ser um ímã. Então, isso a gente chama de ímãs temporários. O campo magnético, então, a representação do campo magnético, é uma região no espaço onde a gente observa os fenômenos magnéticos. Então, de maneira muito semelhante, por exemplo, ao campo gravitacional da Terra. A gente não enxerga o campo gravitacional da Terra, mas a gente sabe que ele existe. Se a gente pegar o campo gravitacional terrestre, a gente sabe que se eu largar um corpo em qualquer local, né, no planeta, ele vai ser atraído em direção ao centro. Essas linhas aqui, elas não existem, mas elas são usadas para representar o campo gravitacional. Da mesma forma a gente faz no eletromagnetismo. Quando eu quero representar uma região no espaço onde existe um fenômeno magnético, por exemplo, se eu largar um pedacinho de ferro aqui, ele vai sofrer uma interação, ele vai ser atraído, ele vai ser repelido, eu digo que nessa região do espaço existe um campo magnético. Então eu represento o campo magnético através do que a gente chama de linhas de força magnéticas, ou linhas de campo. E essa região justamente capaz de atrair ou repelir outros ímãs ou atrair materiais magnéticos, a gente chama essas regiões de polos. Então esse polo é justamente a região que vai atrair o material. Então no magnetismo a gente chama de polo norte e polo sul. Sendo que por convenção as linhas de força elas saem sempre do polo norte e vão em direção ao polo sul externamente. Internamente elas vão do sul para o norte, visto que as linhas de força elas não têm começo nem fim. Elas são linhas contínuas, né? Justamente esses termos, né, Polo Norte e Polo Sul, vêm do fato, né, de que o nosso planeta ele apresenta um magnetismo. É como se o nosso planeta fosse um ímã gigante, porque lá, levando em consideração as atividades no núcleo da Terra, né, existem pequenas correntes elétricas e alguns materiais lá que estão lá no meio do núcleo, que conferem então ao nosso planeta esse magnetismo. É um campo muito intenso, né?
mas é um campo suficientemente forte, por exemplo, para fazer com que a agulha de uma bússola aponte em determinada direção e sentido. Então, justamente o termo no polo norte e polo sul vem do fato de que se percebeu, né, que a agulha da bússola tinha um lado que apontava sempre para o lado norte da Terra. Então se deu o nome de norte desse lado da agulha, e o lado da agulha que apontava para o sul se chamou de sul. Na prática se descobriu, né, obviamente que polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Então, como o norte da bússola aponta para o norte da Terra, lá no norte da Terra não tem como ter outro norte. Então a gente tem o que a gente chama de sul magnético. Em contrapartida, na região sul geográfica, a gente tem o que a gente chama de norte magnético. Então vejam que o norte geográfico quase coincide com o sul magnético e o norte e o sul geográfico quase coincide com o norte magnético. Existe uma pequena diferença entre os eixos que a gente chama de ângulo de variação ou declinação. Ao pé da letra, se a gente seguisse a orientação de uma bússola, a gente, em vez de chegar bem nesse ponto aqui no norte, a gente chegaria um pouquinho desviado para o lado, no sul magnético, que é justamente essa pequena diferença entre os dois eixos. Vimos também na disciplina, né, algumas grandezas novas. Então, a primeira delas foi a grandeza que a gente chama de fluxo magnético. A gente representa pela letra grega φ, que é essa bolinha cortada aqui, né? Então, o fluxo magnético ele indica a quantidade de linhas de força que atravessam uma superfície. A unidade dela no sistema internacional é o Weber, então WB. Não confundam com o W do Watt, né? Então tem que ser WB porque é de Weber. Existem outras grandezas em outros sistemas, sistema CGS, por exemplo, mas que é aí nesse caso a unidade seria o Maxwell, mas a gente não vai trabalhar, eu não vou cobrar isso de vocês em prova. Então a quantidade, né, se eu conseguisse contar quantas linhas tem atravessando uma superfície, essa grandeza aí seria o fluxo magnético. Agora, se eu levar em consideração o tamanho dessa superfície, então, se eu considerar quantas linhas por metro quadrado, eu estou considerando agora, então, a densidade de fluxo magnético, que é chamada indução magnética. A gente usa a letra B para representar a indução, que é justamente a quantidade de linhas por metro quadrado. Então, 1 Weber por metro quadrado resulta em 1 Tesla. Então, Tesla é a unidade de indução magnética. Se a gente quisesse medir o quanto, né, é a indução de um determinado material, eu usaria um equipamento chamado de teslímetro ou gaussímetro. Da mesma forma, né, a indução ela também tem uma outra unidade de medida no sistema CGS, que não é o Tesla, né, que aí seria o Gauss, que também eu não vou cobrar de vocês. Importante que vocês saibam as grandezas no sistema internacional. O que é importante, assim, essa parte mais para o final aqui desse capítulo? A indução nem sempre vai ser perpendicular. Então, se a gente pegar uma superfície aqui, então aqui eu desenho um retângulo em 3 dimensões, então S é de superfície, é uma área em metro quadrado. Então, isso é importante, tá, pessoal? Vocês têm que trabalhar sempre com sistemas de unidades no sistema internacional. Então, unidade de comprimento é metro, unidade de área é metro quadrado. Então, se não estiver em metro quadrado ou em metro, vocês têm que passar para metro e passar para metro quadrado. Então, se vocês imaginarem uma situação hipotética que a gente tem uma indução que não é perpendicular, o que é importante vocês atentarem? Toda a superfície, ela tem o que a gente chama de vetor normal a ela, que é que eu representei aqui com essa linha tracejada aqui em um N. O vetor normal é como se estivesse grudado na superfície, e ele forma um ângulo sempre de 90 graus. Não importa a posição que a superfície esteja. Se a gente fosse desenhar, por exemplo, aquela mesma superfície ali de maneira lateral, ó, se a gente fosse colocar aquela superfície em pé, eu dei uma girada na superfície, a normal ela vai acompanhar o giro. Então aqui, ó, meu eixo normal agora está horizontalmente. Aqui ele estava verticalmente. Por quê? Porque eu girei a superfície. Mas a normal ela permanece a 90 graus com a superfície. Não interessa a superfície, retangular, quadrada, circular, qualquer que seja o tipo. O que interessa para nós? Quando a gente fala de fluxo magnético, a gente fala de linhas que estão
perpendiculares à superfície, elas precisam atravessar a superfície. Como eu tenho uma indução que não é perpendicular, isso aqui lembra muito o que se faz na física, né? Quando a gente decompõe a força em componentes, aqui a gente decompõe a indução em componentes. Então a gente tem uma componente normal, que é perpendicular, que a gente chama de Bn, e tem uma componente tangencial, ela não atravessa a superfície. Então, na prática, o que eu vejo? Dessa indução que está inclinada aqui em azul, qual é a parcela que atravessa, é o meu Bn, e qual a parcela que não atravessa, que é o meu B tangencial. Se vocês olharem aqui, né, a gente tem uma relação trigonométrica. Uma vez que eu tenha o ângulo gama, esse ângulo é sempre o ângulo entre a indução e a normal. O exercício pode dar o ângulo com a superfície, por exemplo. Aí vocês teriam que fazer o complemento, né? 90 menos o valor para encontrar o gama. Então, se vocês usarem sempre o gama, sempre o ângulo da indução com a normal, vocês têm que o B normal, né, é uma relação de B vezes o cosseno de gama. E o B tangencial é B vezes o seno de gama. Para calcular o fluxo, eu uso apenas a componente normal. Então, o fluxo é a componente normal vezes a superfície. Por quê? Porque o resto, que está representado pela componente tangencial, não atravessa a superfície e não contribui, então, para o fluxo magnético. Se a gente pegar um ímã e cortar ele ao meio, a gente poderia pensar, vou ficar apenas com um sul ou apenas com o norte. E se eu cortar de novo, vou ficar apenas com o sul, apenas com o norte. Isso não é correto. Sempre que a gente cortar um ímã no meio, ou, sei lá, mais na ponta, ou numa outra ponta, mas sempre que a gente quebrar um ímã, serão formados dois novos ímãs com a mesma polaridade. Então, aqui continua sendo o sul, então nessa face onde foi cortado, agora eu tenho o norte. Nessa onde foi cortado eu tenho o sul, e nessa aqui eu continuo tendo o norte. Se eu fatiar novamente, formarei mais novos ímãs e eu posso seguir isso aqui até o nível atômico. A gente formaria sempre novos ímãs, tá? Ou seja, não existe monopólio magnético na natureza. Não existe apenas um norte sozinho ou apenas um sul sozinho. Teoria de Weber-Even. Teoria de Weber-Even diz o seguinte, que os materiais magnéticos, ou seja, todos aqueles materiais que são atraídos por ímãs, a gente pegar um ímã, ele atrai o ferro, atrai a moeda, atrai o aço, não atrai o alumínio, não atrai o plástico, não atrai a borracha. Todos os materiais que são magnéticos, eles são compostos em seu interior por estruturas minúsculas, né, que a gente chama de ímãs ou domínios elementares, que estão orientadas ao acaso. Tanto é que se a gente pegar, por exemplo, um pedaço de ferro, um pedaço de aço, ele não atrai ímãs, não atrai outros materiais. Só que quando a gente coloca eles expostos a um campo externo, ou seja, se eu coloco um ímã próximo, pode ser um ímã permanente ou pode ser um ímã temporário, eu oriento os ímãs elementares na mesma direção e sentido. Então, quando eu coloco eles expostos a um campo externo, o campo externo vai determinar a orientação do material magnético. É por isso, por exemplo, que a gente consegue pegar um ímã e prender um preguinho numa ponta, e na ponta do preguinho colocar um outro preguinho, na ponta do outro preguinho colocar outro preguinho, e assim por diante. Fazer como se fosse uma corrente de pregos. Por quê? Porque quando o prego está sendo atraído, ele passa a fazer parte, né, então, do nosso ímã. Até que a gente consiga romper, né, a ligação lá, a conexão, o contato, aí os demais ímãs, os ímãs elementares voltam à situação de aleatoriedade. E só para a gente finalizar essa unidade, né, lembrar sempre que polos iguais se repelem. Se vocês aproximarem um norte de outro norte ou um sul de outro sul, vocês terão uma repulsão. E polos diferentes se atraem. Se vocês aproximarem um sul de um norte, vocês vão ter uma atração. Certo, pessoal? Valeu, obrigado.